Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, e hoje vamos retomar o nosso estudo no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, a partir do item 30. E hoje aqui comigo, Aloísio Guigino. Seja bem-vindo, Aloísio. Obrigado, nosso abraço aos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Seja bem-vinda, Miranda. Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Graças a Deus, hoje a mesa repleta, hein? Os últimos programas, ora estava eu e Miranda, ora só o André. Hoje nós conseguimos reunir todo mundo, graças a Deus. Conseguimos aí. O que é que vai sair daí? Coisas maravilhosas. Você tem alguma dúvida? Só coisas boas. Mas vamos lá. Então vamos retomar aqui com a palavra de Allan Kardec, no item 30, que ele diz o seguinte: o Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como esse o tomou das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E por este meio, ele fundamenta a crença, dando-lhe um corpo, uma consciência, uma realidade no pensamento. Vamos dar uma pequena pausa aqui. E é interessante aqui, Aloísio, que Kardec ele vem colocando o Espiritismo como uma consequência, uma continuação da obra do Cristo e da obra de Moisés, e aprofundando mais os seus conceitos. Lembrando que Jesus mesmo afiançou quando esteve conosco, que ele no tempo futuro ia enviar o Consolador prometido. E Kardec até comenta isso nos itens anteriores, no item 28 e 29, salvo engano, que ele diz que talvez Jesus não tenha sido tão claro nessa afirmativa. Vou vos enviar o Consolador e ele vos esclarecerá aquilo que eu não pude esclarecer. Então Kardec até diz que talvez Cristo não tenha sido tão direto nessa fala, porque ele diz: vou enviar um Consolador. Ele sabia que nós precisaríamos de um consolo, desse Consolador, desse amparo, e ao mesmo tempo ia uma doutrina que ia consolar e ao mesmo tempo ia esclarecer, ou seja, tudo aquilo que ficou como uma dúvida, o Espiritismo veio esclarecer. Quando nós pegamos os ensinamentos de Jesus, nós verificamos que todos eles, de um modo geral, estão se referindo a uma vida futura, sim, ao amanhã, à vida espiritual. Certo? E para que nós cheguemos a um final, nós temos que ter um princípio. E esse princípio tem que estar ao alcance daqueles que chegam e têm contato inicial com esse conhecimento. Certo? Então, nada mais justo que a gente busque a Gênese, que é o início, né? É a construção do nosso amanhã, do nosso entendimento, mas que está baseado, não há dúvida, nos ensinamentos de Jesus. Não poderia ser de outra maneira. E aí, André, a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse assunto parece que é uma coisa não relevante, né? Mas muitos irmãos, né, companheiros espíritas, não têm esse conhecimento, e mesmo aqueles que são simpatizantes da doutrina não conseguem ver uma relação direta entre Jesus e a doutrina. É como se o Espiritismo fosse algo à parte. E Allan Kardec, no capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei, no item 7, ele fala de forma clara e categórica. Ele diz assim: portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside.
Então Kardec diz que todos os espíritos que se reuniram para a vinda do Consolador, que é a doutrina espírita, tinha diretamente Jesus ali, né, presidindo esse movimento, conforme ele próprio anunciou. Eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará o Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito. E aqui é muito claro. O Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside, assim como preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, Miranda, é claríssimo aqui, né, que Jesus está totalmente à frente. Nem o IBGE sabe disso. Na hora de fazer a pesquisa, eles não colocam os espíritas como cristãos, mas o Espiritismo é uma doutrina totalmente cristã. E isso de repente se dá por conta de que quando Jesus anuncia o Consolador, no Evangelho de João, né, muitos companheiros que estudam os Evangelhos, até sob orientações de outras religiões, não viam como sendo que o Consolador viria numa condição de doutrina. Né? É como se o Consolador que Jesus prometeu, que rogaria ao Pai, enviaria ainda como complemento daquelas religiões que eles professam, dentro do conteúdo dogmático e doutrinário daquela religião específica. Não compreendem que essa promessa do Cristo era a vinda de uma doutrina com aspectos de ciência, filosofia e razão para atender às necessidades do homem contemporâneo. Ciência, filosofia e religião. Né? Você falou razão. E religião. Pois é, porque aí foi inconsciente. Porque essa religião, ela transcende. Essa religião que é esse aspecto. Que é a religião da razão. Esse aspecto religioso da doutrina não tem a ver com a religião dogmática que os homens organizaram na Terra. Tem mais a ver com a essência da fé, que aí transcende rótulos religiosos. Você vai observar, Mahatma Gandhi dá uma lição disso pra gente, sendo hindu. Quando vai estudar o Sermão da Montanha, ele compreende a autenticidade da fé em Deus ali no Sermão da Montanha. Então, sim, fé transcende qualquer rótulo que o homem deu à religião do mundo. É nesse aspecto que a doutrina é religião, mas aquela que é capaz de desafiar a razão em qualquer momento da sua humanidade. Agora, André, muitos anos atrás, o Aloysio deve ter pego esse movimento aí, não sei nem que fim tomaram esses companheiros. Isso deve ter uns 15 anos atrás, 20 anos atrás talvez, eu estava estudando muita doutrina já. Eu era jovem, né? Agora eu estou idoso, vou fazer 48 anos. Eu devia ter 20 e poucos, quase 30. É quase da idade do Aloysio, né? E aí eu fui para uma reunião na Federativa aqui do Rio, mas era uma reunião informal, não tinha nada a ver com a antiga UZRs. Um grupo de companheiros, nós estávamos lá estudando, conversando sobre alguns assuntos polêmicos da doutrina, questão de Rustem, aquela coisa toda. E aí falaram, vai vir um grupo aqui hoje que quer nos apresentar uma proposta. Olha só, isso tudo eu vivi. E eu estava lá com alguns amigos, que eu não vou citar o nome, que não vem ao caso, são pessoas conhecidas, e esse grupo sentou à mesa conosco, e a proposta deles era a seguinte: nós precisamos tirar Jesus do Espiritismo. Aí eu olhei para aquilo. Olha, eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje, mas eu estudava bastante a obra de Kardec. Eu falei assim, isso não é normal. E aí o argumento deles era o seguinte, porque essa coisa do aspecto religioso da doutrina, isso atrapalhava o Espiritismo. Eles entendiam que o Espiritismo tinha que enveredar pelo lado da ciência. E tinha que tirar o aspecto religioso. Que foi o que aconteceu na França, né? Que atrapalhava. Aí, mais ou menos isso. Foi o que aconteceu e aí, no pós-mortem de Kardec. E acho que eles queriam importar essa ideia aqui para o Brasil. E aí a ideia deles era essa, e eles estavam buscando apoio dentro dos estados, né, com as pessoas que tinham influência no movimento espírita, para que se entendesse na visão deles que a doutrina só ia alcançar o status que ela precisava se ela enveredasse somente pelo lado da ciência e tirasse esse lado que eles consideravam dogmático, religioso, que a figura de Jesus trazia para a doutrina. Aí você vê claramente a armadilha das trevas. Sim. Né, para tirar aquele que, segundo Allan Kardec, preside
o movimento de chegada do Consolador à Terra tirar Jesus do Espiritismo. Quer dizer, é coisa de Lúcifer, né? Sim. Que carrega a luz do conhecimento em benefício próprio. Sim. O aspecto científico. Mas antes desse momento que você Porque o viveu aspecto isso... científico, as pessoas fazem uma confusão. O aspecto científico, o método é científico. Exatamente. É isso. A doutrina espírita é ciência no sentido de que ela não produz fenômenos científicos ou fatos científicos, mas o método de pesquisa, o método de averiguação que é o científico. Que é igual que a gente se aplica na ciência, que você tem que estudar, você tem que ver os fatos. Mas não quer dizer que ali vai se produzir ciência como laboratório. É interessante isso porque em São Paulo teve uma época, o Chico ainda estava encarnado, esse movimento deu o que falar. Né? Deu umas treta bem complicada para lá. Porque eles viam nesse aspecto religioso, quando trata-se disso, porque a doutrina espírita é essencialmente moral. Sim. Não é? É essencialmente moral. É moral e filosofia de vida, que tem a ver com a filosofia de vida. Porque o aspecto religioso da doutrina já são as consequências morais da filosofia. Sim. Não é isso? E não podemos esquecer que na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, eles não responderam é a moral suprema. Responderam que a inteligência suprema causa primária de todas as coisas, porque é o aspecto divino da ciência. Então nós começamos a refletir que nós somos seres inteligentes, mas a gente age como burro, porque no dia que nós agirmos de forma coerente com a inteligência que nós temos, de origem divina, aí estaremos moralizados. Porque inteligência no verdadeiro sentido da sua... Quer dizer, inteligência na sua vivência integral, nessa coerência com o cientista divino, é moral, não é? Tanto que você vai conquistar a sabedoria quando você usa o conhecimento de uma forma moralizada. Isso é sabedoria. Você pode ser um espírito sábio a nível de saber intelectual, mas você vai ser um espírito de sabedoria quando você usa o seu saber com ética, com moral. Sim. E a gente vai vendo também a questão das profecias. Porque lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, havia uma profecia do Messias, que era Jesus, e parte da sociedade da época, principalmente do povo hebreu, não reconheceu em Jesus, Nazareno, esse Messias. E o próprio Jesus, porque eles tinham uma ideia desse Messias diferente, aquele Messias que ia vir com um exército, ia conquistar, um guerreiro, e eles tinham uma concepção material e humana desse Messias, e esse jugo, essa escravidão, que eles queriam a liberdade, seria um jugo, uma escravidão daquele momento, e não das nossas paixões, dos nossos vícios, né? E Jesus também faz a profecia, vou enviar o Consolador prometido, e que vai esclarecer tudo. Então você vê que há um planejamento, no final uma programação, e essa programação ela é dirigida por Jesus. É uma programação desde a construção, e é Caminho da Luz, quando Emmanuel traz isso para nós, ele vai dar uma visão de Jesus, onde que a gente tem informação de Jesus? É na Bíblia, e basicamente todas as informações estão na Bíblia, e tem um historiador até muito antigo lá do século I, lá, que é Flávio Josefo, também, que cita uma frase sobre Jesus. Mas via de regra, todas as informações que nós temos sobre Jesus estão na Bíblia. E vem o Espiritismo e aprofunda algumas outras informações sobre Jesus, e principalmente ali o Emmanuel, que ele traz esse Jesus como esse governador planetário, como essa pessoa, informa isso para nós, que vai ser esse governador planetário, e é esse dirigente que organizou desde a construção do nosso planeta todos essa metodologia para a nossa programação espiritual aqui, evolução. Então, como é que você vai fazer essa separação? Como é que você vai tirar a pessoa, a figura de Jesus, que é, digamos assim, o nosso dirigente, que é o nosso diretor? Se a gente pode, se fosse uma empresa, né, ele é o presidente da empresa. Como você vai tirar o alicerce de uma casa? Alicerce. Como é que você vai fazer isso, né? E aí, Aloysio? A gente, até hoje, nós gostamos muito de discutir as coisas, né?
as palavras, né? Então a gente define o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Outros contestam isso, dizem que é ciência, filosofia e moral, certo? Mas a religião é um caminho para a moral. Sim. Certo? Então, na realidade, é uma redundância, né? Mas é um purismo, certo? Que nós nos atemos muitas vezes a detalhes e esquecemos do principal. O Espiritismo, ele está todo ele baseado nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Vide, todas as obras que nós temos estão ali fazendo referências e chamando os ensinamentos de Jesus para nosso entendimento. Certo? Então, o Espiritismo, em realidade, ele não muda os ensinamentos de Jesus. Ele apenas expande, esclarece, aprofunda esse entendimento. Então, é realmente uma etapa de um caminho que nós temos que seguir, buscando essa compreensão daquilo que é maior do que todos nós, que é a doutrina divina, ou os ensinamentos divinos. Sim, continua aqui Kardec, né? No item 30 da obra Gênesis, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre arbítrio, que todas são da mesma natureza, que só há entre elas a diferença do progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Então, aqui nesse item, essa fala de Kardec aqui reflete para nós, né, Miranda, a justiça divina. Que outra religião poderia trazer um conceito assim de justiça, que você pode enxergar Deus, um Deus bom e justo, com tanta propriedade como Kardec traz aqui para nós na doutrina espírita. Sai aquela dúvida de céu, de inferno, de pena eterna, e vem uma doutrina que diz que todos vão ter o mesmo destino. Sim. E que, acima de tudo, depende de nós, não depende de terceiro. Ele fala bem claro aqui, depende do seu trabalho e sua boa vontade. Quanto mais rápido, mais trabalho, boa vontade a gente aplicar, mais rapidamente a gente alcança esse objetivo. Então, tudo depende de mim. Não depende, a minha felicidade depende de quem? De mim. Sim. E o Consolador, que ele rogaria ao Pai enviar em nome dele, não é? Ia nos tirar dessa materialidade, tanto das coisas de fora quanto das de dentro. Os sentimentos mais densos nos torna mais materialistas. Sim. Não é? Que o judeu estava querendo mais a posse da terra, a posse do que era transitório. E Jesus promete o Consolador porque vai nos libertar do transitório para nos ligar ao que é essencial, o que é transcendental. E vai nos mostrar que essas penas, né, nós ficamos ligados a elas por conta dessa materialidade das paixões inferiores, do orgulho, do egoísmo, né? São coisas que nos tornam-se como sendo uma âncora à realidade mais densa que a gente precisou passar por ela, mas não vai ficar estagnado dentro dela. E nós vamos observar que, guardando as devidas proporções, essa falta de compreensão daqueles que ficaram mais fixados na lei de Moisés, ou vendo Jesus como líder religioso, que também foi uma coisa que atrapalhou muito a nossa compreensão da essência de Jesus, é porque nós passamos a ver Jesus como sendo um líder religioso, que ele não é, nem teve essa proposta. Não, nem se colocou. Nem se colocou. Ele se colocou como guia. Como mestre. Como mestre, como uma referência para chegarmos ao Pai.
Aí nós vamos observar que até mesmo no movimento que nós compomos, no movimento espírita, que é diferente do espiritismo, no movimento espírita que deve se aprofundar compreendendo a doutrina espírita, nós vamos ver que hoje existe aqueles companheiros que, com todo respeito, porque eles têm um motivo para pensarem dessa forma, eu preciso refletir assim, não entendem que as obras do André Luiz, por exemplo, vêm nos auxiliar a trazer para o cotidiano o que Kardec colocou no alicerce. Porque Kardec colocou, os espíritos através de Kardec colocaram no alicerce tudo que essa construção que a doutrina espírita vem nos trazer precisava ter. Mas as obras do André Luiz não são bem aceitas porque esmiuça mais ainda. Se a doutrina espírita veio levantar o véu dessas ilusões nossas, a obra do André Luiz detalha o cotidiano da nossa realidade encarnada, os bastidores. De uma parte, não é? Os bastidores. E quando o André Luiz vai comentar o nosso dia a dia com a ótica da espiritualidade, porque você vai pegar as obras do André Luiz, cada uma delas tem um instrutor, com exceção de Nosso Lar, que é onde André Luiz se despe. Sim. Para mostrar a semelhança com as nossas lutas e dificuldades ainda, não é? Mas todos os outros livros têm um instrutor que o André Luiz vai identificar o cotidiano daquelas pessoas que estão sendo estudadas, porque ele é um curso, cada obra é resumo de um curso que ele veio fazer aqui, com aquela equipe, e o instrutor vai mostrando os detalhes em torno de cada uma daquelas personagens, que tem os fatos, não é? Mas tem também o emocional, que André Luiz não tem condições de perceber só, mas o instrutor faz a leitura das intenções de cada um vivendo aqueles dramas ali. E tem companheiros que têm dificuldade de ver a autenticidade da obra do André Luiz, porque é a maneira de se ver. A obra do André Luiz nos permite nos perceber, nos ver. E tem um outro detalhe também, existe o seguinte, que eu vejo as pessoas comentarem. Kardec não falou sobre isso, mas ele negou. Uma coisa, ele não afirmou que isso existia. Existe colônia? Kardec não fala que existe propriamente com esse nome, colônia. Mas os bivacs. Sim. E aí, mas você pergunta, mas ele também disse que não tinha? Pois é. Não. Nós, sempre quando falamos de espiritismo e fazemos a conexão com Kardec, que foi quem organizou a revelação trazida pela espiritualidade, nós atribuímos a Kardec o espiritismo, quando na realidade Kardec ele foi o organizador da revelação dos espíritos. Então os espíritos revelaram aquilo que nós estávamos naquela ocasião preparados para alcançarmos. Eles não nos revelaram tudo. Nós temos dentro do Evangelho palavras de Jesus, né? Muito mais tem a vos dizer, mas não estáis preparados. Se Jesus voltasse hoje, dia 19 de agosto de 2024. 19 não, 29. Você está 29 de agosto, Luiz? Não, 19 de agosto. 19 de agosto foi há 10 dias atrás. Certo? É que eu não estava preparado. Ele está no déjà vu. Déjà vu, certo? É isso aí. Então, se hoje Jesus voltasse até nós, ele ia repetir a mesma coisa. Muito mais tem a vos dizer, mas não estáis preparados. Então, nós temos que nos ater àquilo que a espiritualidade resolveu que nós tínhamos a condição de alcançarmos. E foi o que nos foi revelado pela espiritualidade, não por Kardec. Porque estamos já chegando ao final, mas só um detalhe rápido. Há 2000 anos ele falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Até hoje nós temos dificuldade de compreender essa passagem. Até hoje tem pessoas, ele não está falando da reencarnação. Então é sinal que ainda tem muita coisa para a gente compreender e interpretar as palavras de Jesus. Estamos chegando ao final, agradecendo ao Eduardo. Obrigado, Eduardo. Muita paz a todos. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Aloysio Guigino. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que assim seja. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. No momento em que damos sequência ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, já estamos estudando juntos, aqui pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, o capítulo 8º da segunda parte, capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências das opções que fez cada espírito, por ele classificado, que estão todos aqui neste capítulo 8º, em que ele nos apresenta os espíritos em expiações terrestres. Nós damos continuidade ao estudo sobre a trajetória do espírito Charles de Saint-Get. Quem foi Charles Saint-Get? Foi um menino de 13 anos, encarnado, mas com faculdades intelectuais nulas. Ele não reconhecia os próprios pais, não comia nem bebia sozinho e não tinha nenhum desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Kardec ficou intrigado com este caso, com este menino, e então buscou entrevistá-los à mesa mediúnica. De que estamos falando? Nós já estamos aqui recapitulando juntos o que Emmanuel nos ensinou sobre esse quadro em Encontro Marcado, uma obra pela psicografia de Chico Xavier, em que Emmanuel diz que quase sempre o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Kardec perguntou, então, a São Luís se podia evocar esse espírito, porque, estando encarnado, não obstante, ele não tinha nenhuma condição de responder ou de pensar, porque o quadro da idiotia é exatamente esse em que o espírito fica, como diz Emmanuel, com o pensamento aflito e mudo, ou seja, as suas faculdades intelectuais ficam nulificadas. Mas o espírito fica ali junto ao corpo e atravessando a encarnação, porque essa é uma expiação. Então, mas Kardec indagou São Luís, que respondeu que sim, o espírito Charles de Saint-Get podia ser evocado como se fosse o espírito de um desencarnado, porque os laços a que esse espírito, o Charles de Saint-Get, estava preso ao corpo eram laços materiais e não espirituais. Por isso que o espírito ficava ali, digamos assim, disponível para a evocação junto ao corpo, que ele não podia usar como instrumento de comunicação. Kardec tratou da idiotia também em O Livro dos Espíritos, lá nas perguntas 371, 373, inclusive a nota preciosa de Kardec nesta última pergunta. E então, o espírito é geralmente mais inteligente do que nós supomos. Esses espíritos que estão na prova da idiotia, sujeitos a uma punição pelo constrangimento e, claro, pela impossibilidade de manifestar-se, porque os órgãos não estão desenvolvidos, que é o caso de Charles Saint-Get. Portanto, essa é uma expiação, e no caso, pelo abuso de certas faculdades
que foi ocorrido o abuso no passado. Essa prova é, portanto, um estacionamento temporário em que o espírito não pode fazer nem o bem nem o mal, mas então ele não está progredindo nessa encarnação, porque o progresso é incessante. Não, ele está progredindo no sentido de que ele está resgatando o passado. Ele não avança, mas ele resgata o passado e se coloca em condição de continuar a sua trajetória evolutiva, aí sim, para ter as suas conquistas, para evoluir. E, portanto, a idiotia é a ausência de manifestações inteligentes. Bezerra de Menezes tratou deste assunto em sua obra, que ele escreveu ainda encarnado, A Loucura sob Novo Prisma, que trata, portanto, também da saúde mental. Então, já com o aval do espírito São Luís, Kardec evocou o espírito Charles de Saint-Just, esse menino encarnado lá na Sociedade Espírita de Paris, em 1860. Ele foi evocado. Então, Charles de Saint-Just informa à mesa mediúnica que ele era um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Uma delicada imagem para definir e designar o quadro em que ele estava expiatoriamente situado. Ele declara que sente o cativeiro do corpo e que durante o sono, do corpo físico naturalmente, ele ficava um pouco, a expressão é dele, um pouco mais livre para alçar-se ao céu a que aspira. Portanto, ele já vê ou entrevê a possibilidade de, após a expiação, ele poder voar, já que ele usou a imagem do passarinho. No estado espiritual, ele declara que experimenta uma sensação dolorosa em decorrência do estado corpóreo. Lembrando que essa sensação aqui dolorosa muito mais no espírito, na sua sensibilidade. Por isso que é uma punição. E ele diz que se lembra da encarnação anterior e compreende que essa encarnação anterior é a causa do seu exílio atual. Expressão exílio atual do próprio Charles de Saint-Just. Ele declara que a expiação agora, no quadro de idiotia, decorre ou é consequência do que ele escolheu viver, ou de como ele escolheu viver, quando era um jovem libertino durante o reinado de Henrique III. Mas, ele diz, não escolheu a condição atual, ou seja, ele escolheu viver como um libertino, mas não escolheu a punição ou a expiação na idiotia, no quadro de idiotia. Mas ele diz que não escolheu a condição atual, que foi imposta. Claro, se não fosse imposta, não seria expiação, embora haja casos de espíritos que solicitam expiação, literalmente. E nós já estudamos isso aqui juntos, com Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em sua obra Plenitude, que a nossa querida mentora nos trouxe uma abordagem conceitual que é de uma pseudo-expiação. É quando o espírito pede um quadro expiatório, mas ele próprio não precisa atravessar essa experiência. No entanto, ele pediu para lecionar àqueles que realmente precisam do quadro expiatório como viver, como atravessar a encarnação expiatória. Mas neste caso, Charles de Saint-Just declara que escolheu viver, claro, como jovem libertino lá no reinado de Henrique III, mas não escolheu a condição expiatória
que ele estava ali atravessando quando foi evocado em 1860, lá na Sociedade Espírita de Paris, por Allan Kardec, com o aval de São Luís, porque São Luís autorizou, digamos assim, que ele fosse evocado, porque era como se fosse um desencarnado, porque o seu quadro cognitivo, as suas faculdades intelectuais estavam nulificadas pelo quadro da idiotia. E ele declarou ainda, que quando acordado, apesar da imperfeição dos órgãos, ele vê e ouve, embora o corpo nada veja, nada perceba. Nós vemos aqui que é realmente uma verdadeira prisão, por isso que ele declarou, no início da sua evocação, que ele sentia o corpo como um cativeiro, e efetivamente era uma prisão, porque ele, mesmo com a imperfeição dos órgãos, ele vê como espírito, ele via e ouvia, mas através do corpo não podia nem ver, nem perceber nada, por causa dessa situação do quadro de idiotia. Porque ele era um espírito leviano, Deus, ele próprio entendeu isso. Ele era um espírito leviano, então Deus o encarcerou na erraticidade. Erraticidade é o tempo em que fica o espírito entre uma e outra encarnação. Então ele declara que, justamente para se libertar das consequências da encarnação em que ele escolheu viver como um espírito leviano, Deus o encarcerou na erraticidade durante esse período entre as encarnações, no lapso de tempo entre a encarnação anterior e a encarnação em que ele estava ali encarnado como Charles de Saint-Just, e que ele estava ali dando à mesa mediúnica as suas respostas, estava sendo entrevistado por Allan Kardec. Nós estamos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, estamos estudando juntos O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Estamos na segunda parte de O Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 8º, em que Kardec nos traz os espíritos por ele classificados em expiações terrestres, e já é aqui o caso em que nós estamos dando hoje continuidade ao estudo de Charles de Saint-Just, um espírito, um menino de cerca de 13 anos, mas que estava ali no quadro da idiotia. Então, Charles de Saint-Just, autorizado por São Luís para ser evocado, ele disse à mesa mediúnica, além dessas várias informações que estamos partilhando aqui, estudando juntos, ele disse que não podia prever o tempo de duração existente da existência de então. Então, ele sabia que, a expressão é dele, mais ano menos ano, reentraria, como ele disse, na minha pátria. Essa expressão, naturalmente, que aqui nos informa que ele sabia que a pátria dele era a pátria espiritual, em que ele poderia, então, manifestar-se como um espírito livre, então, da expiação. Ele respondeu a Kardec que nem ele, Kardec, nem o grupo da Sociedade Espírita de Paris poderiam fazer qualquer coisa proveitosa por ele, porque Kardec perguntou em que eles poderiam ajudá-lo, ou o que poderiam fazer para ajudá-lo, e ele responde que nem Kardec, nem o grupo lá na Sociedade Espírita de Paris podiam fazer qualquer coisa proveitosa por ele. Mas então, naturalmente, que houve uma prece, porque nesse caso ele diz isso, né? Poderíamos fazer algo de proveitoso por vós?
Resposta: nada. Mas então Kardec se dirige a São Luís. Em se tratando de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? Aqui porque o Charles de Saint-Exupéry estava encarnado, naturalmente. E esse é um caso, neste estudo, em que nós vemos uma circunstância inusitada, em que um espírito encarnado pode ser evocado à mesa mediúnica como um desencarnado, como se estivesse desencarnado. E então, São Luís responde se as preces têm a mesma eficácia para o espírito encarnado e os desencarnados. São Luís responde: as preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus lhes levará em conta. Ou seja, este espírito, no quadro de idiotia, não ia receber imediatamente os benefícios da prece, que as preces são sempre úteis e agradam a Deus. Mas mais tarde, Deus vai levar em conta as preces que forem feitas por ele. Na verdade, esta é uma situação bastante interessante, porque o espírito pode ser o objeto de preces, mas isso não o atinge propriamente, digamos assim. Na verdade, diz São Luís que as preces nada servem imediatamente ao espírito porque ele está em uma expiação grave. Kardec também pergunta ao espírito, à mesa mediúnica, como essa existência no estado de nulidade, do ponto de vista cognitivo e intelectual, como esse estado de nulidade pode servir ao adiantamento do espírito. E Charles responde: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Portanto, a existência não é nula, porque Deus, que sempre faz tudo com propósito, está já aqui presente no quadro expiatório, porque foi Deus quem impôs essa expiação, portanto não é nula essa existência nesse estado de nulidade. Nulidade é apenas do ponto de vista da sua capacidade intelectual. Mas ele estando ali ao lado, sem poder, ele vê, ouve, percebe, mas não responde, não fala, não se comunica. E é nisso que consiste aí, isso que ele próprio chamou de prisão. Ele estava no cativeiro. Então, nós vemos que, consequentemente, a nulidade moral não importa a nulidade do espírito, ou seja, ele estava ali na situação em que, moralmente ou intelectualmente, ele não estava podendo se comunicar, mas ele estava se reabilitando moralmente pelo quadro da idiotia, da expiação. Porque o espírito goza de todas as suas faculdades, mesmo com os órgãos assim comprometidos, quando a nulidade moral não importa a nulidade do espírito. Então é o caso de Charles de Saint-Exupéry, que ele não estava podendo fazer isso, porque a imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos, tanto que a mesa mediúnica ele está podendo se manifestar. Nesse momento, Kardec está aqui apondo uma de suas preciosas notas. Kardec, então, nos diz: esta evocação, a evocação de um espírito encarnado à mesa mediúnica, ratifica, ou seja, confirma, o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral
não importa a nulidade do espírito, que abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. Por isso que ele pode responder à mesa mediúnica. Ele não perdeu as faculdades em si mesmo, mas na encarnação as possibilidades intelectuais foram fechadas, bloqueadas, digamos, nulificadas. Continua aqui a nota de Kardec. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Ou seja, a imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação do espírito, dos pensamentos do espírito. Essa é uma circunstância que nós consideramos não é muito comum e por isso é muito interessante para a nossa informação e nosso estudo. Mas então Kardec, com a sua prodigiosa capacidade de professor, de pesquisador e de intelectual, então ele colheu a instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada essa instrução lá na Sociedade Espírita de Paris. Por que Kardec nos coloca aqui esse estudo, que na verdade é um estudo desse espírito que se assinou, o espírito lá na Sociedade Espírita de Paris, não a propósito do Charles Serget, que era o pai do médium, Pierre Juty. E a instrução desse espírito tem a ver com os idiotas e os cretinos, dada lá também na Sociedade Espírita de Paris. Sobre os idiotas, que ele começa dizendo, Pierre Juty, os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, da inteligência principalmente. E é por isso que nós vamos dar continuidade ao estudo juntos aqui pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. Em nosso próximo encontro vamos estudar este estudo, esta instrução sobre os quadros de idiotia e de cretinice em que nós estamos aqui estudando. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.